Quinta-feira, 7 de abril de 2022, é destaque na edição de hoje aqui do Jornal de Blumenau. Blumenau decreta estado de emergência por causa da dengue e amplia medidas para controlar focos do Aedes. Blumenau promove evento especial em alusão ao Dia Mundial da Saúde. Obras do Terminal Oeste no bairro Água Verde devem recomeçar na próxima semana. A Associação de Pais e Amigos do Autista de Blumenau e Microrregião promove uma programação especial para autistas de Blumenau. Longa fila para assistir espetáculo de balé chama atenção no centro de Blumenau. Estes e outros destaques a partir de agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. O final de semana se aproxima, mas como deve se comportar o tempo? É o que vamos saber agora na previsão do tempo para esta sexta-feira com o meteorologista do Alerta Blue, Gabriel Cassol. Boa noite, Jorge. A sexta-feira ainda segue com as condições do tempo instáveis aqui na nossa região. Ao longo do dia, o céu varia entre nublado a encoberto devido à atuação de um sistema de baixa pressão sobre o litoral de Santa Catarina. Tem condição para chuva em geral de fraca intensidade já desde a madrugada da sexta-feira, seguindo ao longo do dia. Isso favorece que a temperatura não suba tanto em relação ao que foi observado na quinta-feira. A mínima fica em torno dos 21 a 23 graus e a máxima à tarde fica em torno dos 26 a 28 graus aqui em Blumenau. Para mais informações a respeito da previsão do tempo, acessem o portal do Alerta Blue no site da Prefeitura de Blumenau ou baixem também o app Alerta Blue. Um boato sobre um possível atentado mobilizou a Polícia Militar na tarde de hoje na Escola Visconde de Tonai, na Itoupava Central, e provocou apreensão, nervosismo de pais, alunos e integrantes da escola. Os rumores teriam começado através de mensagens pelo WhatsApp. Pais chegaram a ser chamados para buscar os alunos. A polícia fiscalizou o local, nada foi encontrado. Além disso, nenhuma irregularidade foi constatada no entorno da escola. Se foi uma brincadeira de muito mau gosto. Blumenau decretou estado de emergência devido ao surto da dengue na cidade. A decisão saiu após uma reunião do prefeito Mário Hildebrand com o colegiado e representantes do Exército, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. O prefeito explica as medidas que estão sendo adotadas. Definimos uma série de ações estratégicas, criamos a sala de situação de crise que foi montada lá na Defesa Civil, coordenada pela Saúde, acompanhada pelo secretário de Defesa Civil Menestrina. Criamos também, estabelecemos a contratação de 50 novos profissionais, agentes de endemia para atuar na saúde. Trouxemos para participar da sala de crise a Polícia Militar, o Exército, o Bombeiro, Polícia Civil, para ampliar a discussão e o debate em relação a isso. Ou seja, além disso, nós estamos informando para a comunidade de Blumenau, quem tiver piscina, terreno baldio, que não fizer o seu papel, a sua responsabilidade, vai ser notificado e multado. Inclusive, além disso, nós vamos fazer todo um trabalho de tirar o lixo da rua, de fazer toda uma mobilização para que a gente possa ampliar ainda mais o leque de proteção ao nosso cidadão. Até quarta-feira, 16 pessoas estavam internadas com suspeita de dengue em hospitais aqui de Blumenau. São 293 casos já confirmados da doença no município e outros 847 suspeitos. Cerca de 2.000 focos do mosquito já foram localizados. A dengue não preocupa apenas em Blumenau. Em Santa Catarina, 8 pessoas morreram neste ano por causa da doença. É o maior número de mortes em um único ano na história do estado. Para se ter uma ideia, em todo o ano passado foram 7 mortes pela doença. Já são 8 em apenas 3 meses.
As mortes foram registradas nos municípios de Chapecó, Ceará, Romelândia, Itá, Criciúma e Ascurra. Olha, e os criminosos fazem de tudo para conseguir ganhar dinheiro falso, até usando o nome do prefeito Mário Hildebrand, que está sendo utilizado para golpe pelo WhatsApp. Golpistas estão mandando mensagens utilizando fotos para tentar iludir as vítimas de que realmente se trata do prefeito de Blumenau. Nas mensagens é solicitado depósito em dinheiro. O prefeito fez um alerta hoje sobre a falsidade das mensagens e informou que as medidas judiciais já foram tomadas. E a ANVI lançou um programa para organizar pautas regionais junto ao governo do estado. Essa medida busca, entre outras finalidades, agilizar a captação de recursos. Somar a visão das associações, empresas e comunidades sobre as pautas do Vale Europeu está entre os principais propósitos do programa, além de fortalecer as pautas de cada município de forma organizada e conjunta. Nós temos 14 municípios muito conectados e nós precisamos pensar no desenvolvimento de forma regionalizada, porque os problemas que enfrentam em Blumenau, que é uma grande cidade, também se enfrenta lá em Doutor Pedrinho, que é a menor cidade da nossa região. Então o propósito do Vale Europeu em Movimento é justamente ouvir a sociedade civil. Diversas demandas em comum já estão sendo planejadas, a exemplo de linhas intermunicipais para facilitar o acesso e deslocamento entre cidades, promovendo assim uma maior praticidade para cidadãos e turistas. A gente sabe que a cada 4 anos troca o mandatário, né? E cada um chega no mandato, na sua cadeira e resolve colocar suas prioridades. Mas nem sempre as suas prioridades, de fato, são as prioridades da população. Então, se você tem um planejamento a médio e longo prazo, você sabe por onde seguir. É também uma forma de facilitar a vida daqueles que assumem, né, o comando, que a gente sabe que tem uma série de responsabilidades. Então, quando você chega lá, tem tanta coisa para saber, que se você tiver um planejamento muito bem definido para seguir, é mais fácil e traz um resultado maior para a população. Com 11 votos favoráveis, a Câmara de Vereadores de Blumenau aprovou nesta tarde a proposta do Executivo que altera a idade mínima para aposentadoria dos servidores públicos municipais. Agora, os servidores homens só poderão se aposentar com 65 anos de idade e as mulheres com 62, obedecendo tempo de contribuição e demais requisitos. O Executivo ainda deve encaminhar outra lei complementar para definir os critérios para a concessão da aposentadoria, regras de cálculo e reajuste dos benefícios, além do valor mínimo e máximo do benefício. Um acordo entre o governo do estado e deputados estaduais deve pôr fim ao impasse em relação à alíquota de ICMS sobre o leite longa-vida. Quem foi aos mercados viu que o preço do leite subiu bastante. É que desde o dia 1º deste mês, o item deixou a lista de produtos de consumo popular, que tem alíquota de 7%, e passou a ter cobrança de imposto de 17%. O governo deve enviar um novo projeto de lei ao Legislativo para confirmar a volta da alíquota do leite para os 7%. E a torcida para que o preço baixe nas prateleiras dos mercados. Deve recomeçar na semana que vem a obra de construção do Terminal Oeste, no bairro Água Verde, em Blumenau. Quem passa pelo local já nota a presença de trabalhadores e máquinas realizando o serviço de limpeza. A obra foi paralisada há cerca de 2 anos após a empresa que realizava o serviço solicitar um aditivo alegando incapacidade financeira para a continuidade dos trabalhos. O contrato foi rompido e uma nova licitação foi realizada. Esta vencida pela empresa Progresso Ambiental Eireli, de Gaspar.
O prazo para a conclusão dos trabalhos é de 10 meses, com investimento de R$ 11.400.000. Os recursos são financiados pelo Banco do Brasil. Se não houver atraso, o novo terminal deve ser entregue em março de 2023. Os consumidores em Santa Catarina deverão ter uma redução de 21% nas contas de energia elétrica. Essa é a previsão da Celesc após o anúncio do fim da tarifa extra feita pelo presidente Bolsonaro. A partir do dia 16 de abril, a bandeira tarifária ficará verde, sem nenhuma cobrança a mais. A taxa extra foi implantada para cobrir os custos com a crise hídrica. Conforme o conforme o período da estiagem, a bandeira muda de cor e acrescenta mais custo, conforme o volume de energia utilizado. Atualmente estávamos pagando R$ 14,20 a cada 100 megawatt-hora. O Dia Mundial da Saúde foi marcado por ações no centro da cidade, aqui em Blumenau. O evento de hoje ocorreu de forma integrada, contando com a presença das SEMAS, distribuindo árvores frutíferas, orientando sobre o meio ambiente, assim como as vigilâncias, trabalhando a prevenção da dengue, chikungunya e distribuindo folders, orientando toda a população que passou pelo lugar. Com esses trabalhos, a Secretaria busca conscientizar com ênfase a população sobre a importância de prevenir a saúde. O foco hoje é trabalhar na promoção, conscientização que nós somos seres humanos, estamos propensos a adoecer e que temos que nos cuidar. Prevenir sempre vai ser o melhor remédio. Promover saúde, orientar da base das crianças, nas escolas, dos idosos, todos eles, mas a gente trabalhar já na base dessa educação e saúde. Então o foco vai ser sempre esse, que a população se conscientize, que a Secretaria de Saúde não é só tratamento, a gente está também para prevenir que as coisas aconteçam. As equipes de integração assistencial da Secretaria Municipal da Saúde realizaram diversas orientações como nutricionistas, ISTs, avaliação de pressão arterial e, principalmente, orientou quem passou para as diversas pautas da saúde que são abordadas ao longo de todo o ano. Nós não estamos mais trabalhando simplesmente um mês alusivo, saúde do homem, saúde da mulher. Nós vamos trabalhar com foco na saúde do homem, um exemplo, mas com a equipe inteira, com o pessoal de saúde da mulher, com a parte das vigilâncias, com a parte de práticas integrativas. Então, trabalhar de forma integrada, com foco num tema específico, mas não uma política específica, ou seja, uma equipe inteira, 19 políticas pensando aquele tema relacionado àquele mês, e aí a gente consegue trazer muito mais informação, uma amplitude muito maior e chegar a muito mais pessoas do que a gente chegaria com um único tema sendo abordado. Uma longa fila chamou a atenção no final da tarde de hoje na região do Teatro Carlos Gomes, no centro de Blumenau. O motivo de tanta gente na fila é a apresentação da Escola do Balé Bolshoi, que começa daqui a pouco. Para assistir ao espetáculo inédito, bastava levar 1 quilo de alimento não perecível, o que atraiu ainda mais o público. A fila, que começou na portaria do teatro, deu a volta em parte da Rua 15 de Novembro e da Rua Namidek. A seguir, vamos falar sobre a declaração do Imposto de Renda. O Jornal de Blumenau volta já já. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Restaurante 25 de Julho. Seu almoço em grande estilo. Oferecemos o melhor da gastronomia típica alemã da região.
grande variedade de saladas, carnes nobres, buffet a quilo ou livre. Venha e surpreenda-se. A Câmara de Vereadores de Blumenau convida a todos para acompanharem as sessões do Legislativo. Fique informado sobre importantes projetos e assuntos que estão sendo discutidos. As sessões acontecem todas as terças e quintas-feiras, às 3 da tarde. Acompanhe ao vivo pela TVL no canal aberto 43.2 ou 14 da NET. Além das redes sociais Facebook, Instagram e YouTube. Câmara Municipal de Blumenau. Para o campo, fazenda ou jardim, atender com excelência, na Greenil que é assim. Peças, acessórios, oficina e muito mais. Na Greenil que você conta com ótimos profissionais. Qualidade, confiança e comprometimento. Venha para a Greenil que tenha o melhor atendimento. Fone 33380264. A Greenil que Blumenau. O começo foi interessante porque na época, para você abrir uma ótica, as exigências eram imensas. Eu fui funcionário por 37 anos da Ótica Ois. Em 2007 eu fiz um acordo e comprei a loja. E nunca me arrependi. E até hoje, graças a Deus, eu só tenho orgulho dele. Parabéns, Ótica Oise. 67 anos em Blumenau, 4 anos em Indaial. Ótica Oise. A Elétrica Zata é referência no segmento de materiais elétricos por sua qualidade, segurança e por oferecer os melhores produtos certificados pelo Inmetro, contando com mais de 30 mil itens à pronta entrega. Atendimento personalizado, crediário facilitado, entrega própria e departamento de engenharia. Desde 1988 em Blumenau, a Elétrica Zata constrói relacionamentos de confiança e parcerias de qualidade. Elétrica Zata, qualidade comprovada, satisfação garantida. A Páscoa chegou com tudo aqui em Blumenau. Atrações incríveis e deliciosas para você curtir com toda a família. Toca do coelho, coreto, pintura de casquinhas, brinquedos infantis, uma super árvore decorada com mais de 150 mil casquinhas e muito mais. Venha aproveitar a temporada mais gostosa do ano. Prefeitura de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau para falar sobre a declaração do imposto de renda. A Receita Federal estendeu o prazo para a entrega da declaração. Isso para dar mais tranquilidade, né, para quem geralmente deixa esse processo para em cima da hora. E para falar sobre as novidades da declaração do imposto de renda, eu converso agora com o presidente do SESCOM de Blumenau, Ricardo Luiz Tomás. Obrigado pela participação, presidente. Obrigado, boa noite. E é importante a gente debater assunto tão importante igual o imposto de renda. Sempre, né, presidente? Mas antes, o senhor assumiu recentemente a presidência do SESCOM aqui em Blumenau. O que significa isso para o senhor e quais são os principais desafios à frente dessa entidade? Sim, nós assumimos a nova gestão do SESCOM Blumenau, biênio 2022-2024, com grandes desafios, principalmente de representatividade da classe contábil. Tem muita demanda na parte contábil. Nós temos uma demanda também na educação, de primeiro emprego. Nós estamos com um projeto aí de um primeiro emprego, que nós estamos com muita falta de mão de obra. E atender os nossos associados aí nas demandas contábeis. Um exemplo que nós temos ali é o DIFAL, que agora está batendo aí na trave ali, a questão do ISS fixo. Então tem algumas atividades importantes aí diante de desafios aí, diante da nossa nova gestão. Fale um pouco sobre esse projeto do primeiro emprego, né? Desenvolver um interesse também por uma mão de obra um pouco mais qualificada, né, no setor, e a dificuldade que o senhor disse que o setor também está encontrando para contratar mão de obra especializada. Como é que é essa proposta, né? Qual é a ideia do SESCOM? O projeto, a ideia ainda está em fase embrionária, mas o projeto é trazer estudantes saindo do segundo grau
para a área contábil. Então nós estamos elaborando esse projeto muito parecido que já tem na área de informática, para esse jovem conhecer, né, e entrar no ramo contábil. Despertar um interesse. Perfeitamente. E se especializar nesse setor, né, que é o que o setor está precisando. Isso, hoje o profissional contábil não está desempregado, né? Então tem 100% de empregabilidade. Então a gente está buscando esse profissional novo, jovem, né, para suprir essa necessidade de mão de obra. Bom, vamos falar um pouco sobre a declaração do imposto de renda, né? O governo esticou o prazo, era 29 de abril, passou para 31 de maio. Benéfico esse alongamento no prazo? Sim, essa semana o contribuinte teve uma boa notícia, que foi a prorrogação do prazo. O prazo anterior era dia 29 de abril e foi prorrogado para dia 31 de maio. Mas é importante o contribuinte fazer a sua declaração, ficar em dia com o leão, o mais rápido possível, porque principalmente quem tem valor a restituir, não foi mudada a data de restituição. Então a primeira data inicia em maio e vai até setembro. Então quem declara antes, restitui antes também. Algumas pessoas buscam fazer a declaração mais tarde para pegar a restituição mais tarde? Dificilmente, geralmente é o contrário, né? O contribuinte quer fazer a sua declaração cedo para restituir mais cedo, né? Mas tem alguns que não querem pagar, né? Aí eles querem fazer mais tarde para poder pagar mais tarde. Mas o prazo, a declaração, não importa a data, né? Sempre agora é do imposto, né? A primeira parcela foi também transferida para o dia 31 de maio. Cerca de 70 mil blumenauenses ainda necessitavam entregar o documento no início da semana. 1/3 havia entregue da previsão da Receita Federal de documentos que deve receber aqui na cidade. Significa aí 33% de quem tem que declarar que já fez a declaração. Esse índice se mantém no patamar todos os anos e esse índice também é mais ou menos o movimento que se registra com os profissionais da contabilidade? Esse percentual baixo de 33% que já entregaram é normal. O brasileiro tem o costume, né, o mau costume de deixar tudo para a última hora. Blumenau, Santa Catarina está dentro da nível nacional e particularmente no meu escritório também está nesse índice de 30%, 33% de entrega. Quais são as novidades da declaração nesse ano? O que mudou que o contribuinte tem que ficar atento? Infelizmente a novidade que o contribuinte gostaria de receber era a atualização das tabelas. Isso está difícil, né? Mas infelizmente desde 2015 não teve atualização. As principais novidades desse ano é o recebimento da restituição e o pagamento dos DARFs através do PIX. Lembrando que esse PIX tem que ser CPF. A possibilidade da declaração pré-preenchida, também é um benefício ao contribuinte. Hoje o contribuinte que tem a senha GOV, categoria prata ou ouro, ele consegue buscar no site da Receita Federal a declaração pré-preenchida, onde vem boas partes das informações, a informação que a Receita hoje já tem nos seus bancos de dados. E isso ajuda muito quem faz a declaração sozinho, né? no caso, né? Essa questão desse avanço na questão do preenchimento da declaração do imposto de renda, isso pode tirar clientes de empresas de contabilidade? O contribuinte ele consegue fazer a sua declaração tranquilamente sozinho, mas se ele tem alguma dúvida, existem algumas declarações que são um pouco mais complexas, eu oriento a procurar um profissional, de preferência de contabilidade, de confiança, porque é o profissional qualificado para poder entregar a declaração, fazer a declaração mais segura e esse contribuinte não ter um problema, quem sabe, numa malha fiscal perante a Receita Federal. Muita gente faz serviços e acaba recebendo via PIX. Como fazer, né, constar na declaração o recebimento pelo PIX e se não constar na declaração, o que pode acontecer? A questão do PIX, assim como o PIX, como transferência em conta, movimentação bancária, esse recebimento autônomo, teria que ser feito o carnê-leão mensalmente. Então o contribuinte deveria declarar mensalmente num programa chamado Carnê-Leão.
e fazer o ajuste anual no mês de março a maio nesse ano. E tem um risco grande, sim, da Receita Federal, através de cruzamento de dados, dos bancos de dados, porque alguém pagou, né, esse valor. Exato. E aí alguém recebeu. Então quem recebeu deveria tributar e tem grande chance de um dia ser chamado aí pela Receita na questão da malha fiscal. Cada vez mais esses dados estão se entrelaçando, né? E com isso a fiscalização fica cada vez mais eficaz em cima disso, né? Sim. Principalmente quando as transações são eletrônicas, né? Sim, todas as transações bancárias, né, hoje tem um controle grande pela Receita Federal, Banco Central, então a questão de malha cada vez está mais ajustada e o contribuinte tem que ficar atento para fazer a sua parte, né, que é declarar, que é recolher o seu tributo também, para ficar em dia aí como cidadão cumprindo seus deveres. Vamos falar um pouquinho sobre a restituição. O primeiro pagamento sai em maio, mas é um calendário, esse primeiro é um calendário já definido com prioridade para algumas categorias, né? Sim, tem prioridade os aposentados, mas e também a segunda prioridade é quem entrega primeiro. Então o contribuinte que antecipa a sua declaração também tem grande chance de já, quem sabe, no primeiro lote já ser beneficiado. Quais cuidados para a gente não cair na malha fina e não ter problemas com o imposto de renda? O imposto de renda teria que ser uma declaração que o contribuinte teria que ter um cuidado anual, mensalmente. Então ele deveria separar todos os seus rendimentos, todas as suas despesas com educação, com saúde, se paga uma pensão alimentícia. Então reunir esses documentos, se vendeu algum imóvel, pedir o seu extrato para imposto de renda na sua cooperativa ou no seu banco onde movimenta, e com essa documentação poder fazer a declaração correta para evitar dor de cabeça com uma malha fiscal. Quem é obrigado a declarar? Essa é uma pergunta importante, muitos contribuintes têm dúvida quem precisa declarar. Existem alguns fatores que obrigam o contribuinte a declarar imposto de renda. O mais comum é a renda. Então, hoje o contribuinte que recebe acima de R$ 28.559, ele é obrigado a declarar, então, a renda. O segundo, rendimento isento ou não tributável, exemplo, uma herança, uma doação, ou um rendimento de caderneta de poupança acima de 40 mil, também obriga esse contribuinte. Possuir patrimônio acima de 300 mil reais. Está acontecendo bastante contribuinte caindo em malha fina porque ele comprou ação ou vendeu ação na Bolsa de Valores, também obriga. Se teve ganho de capital, também obriga esse contribuinte. E não é tanto a nossa região aqui, mas atividade rural acima de 142 mil também obriga esse contribuinte a declarar. Tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento. Obrigado pela participação do senhor. Sim, só, Jorge, para complementar, eu faço um pedido aí aos contribuintes que possam e queiram doar para os fundos da infância e do adolescente e também para os idosos. Então, que há essa possibilidade ao fazer a declaração. Isso, no módulo de declaração completa, é importante, o contribuinte não vai pagar nada, não vai tirar nada do bolso, ele vai simplesmente ou restituir a mais ou pagar a menos, e esse recurso fica na cidade. E tem vários projetos bem interessantes onde o contribuinte pode fazer o bem e com o seu imposto de renda. Fica a dica, né? Sim. Muito obrigado pela participação. Obrigado. E o Jornal de Blumenau dessa quinta-feira vai ficando por aqui. Esse noticiário reprisa sempre às 11 horas da noite, mas você pode conferir também quando quiser, fica disponível no YouTube. Uma ótima noite para você de quinta-feira e até amanhã.